Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a liturgia da terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Seguimos com o capítulo 11 de São Lucas, que nos diz: naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos Jesus no seu momento de evangelização, de anúncio da palavra, do Evangelho, e é convidado por um fariseu. Aproveita esta oportunidade. Mas Jesus, neste jantar, não é gentil e tampouco é um acusador. Jesus demonstra àquele homem aquilo que está acontecendo. Vocês estão mal porque estáis vivendo da avidez justamente do lucro, do Deus Mamona, de obter as coisas para si. Esquecestes daquilo que é mais profundo. Então, este homem começou a julgar a Jesus, porque não lavou a mão. Mais do que lavar a mão, ser um gesto de, digamos assim, purificar a mão, porque estávamos com a mão suja, um gesto ritual. Ele não fez o ritual. Um ritual exterior. E aqui, Jesus, ele querendo ver a ação de Jesus ao convidar Jesus para a sua casa, não sabemos se ele era adepto de Jesus, se queria seguir a Jesus como Nicodemos, ou se somente queria pôr Jesus à prova, como tantos outros, para acusá-lo, para condená-lo. Não sabemos. Mas Jesus percebe e demonstra que ele tem uma religiosidade somente superficial. Jesus não está aqui negando a regra, mas valoriza e vai à profundidade da atitude. Porque ao final diz, ficará puro, tudo ficará puro em vós. Então, ele não está, como disse, negando uma regra que veio, não é que não seja válida, mas não pode ficar na superficialidade. Como tantas vezes, tantos cristãos vivem uma vida religiosa superficial. Vamos dar o exemplo, Nossa Senhora Aparecida. Quantas pessoas vieram à igreja? Louvado seja Deus. Por devoção à Santíssima Virgem, louvado seja Deus. Mas, no dia a dia, não rezam. No dia a dia, não buscam a Deus, não meditam a palavra, não têm esta intimidade com o Senhor. Só vão naquele dia.
Como há alguns dias atrás nós meditamos, eu coloquei também a Sexta-feira Santa, que muitos vão para o enterro do Senhor morto, mas somente aquele dia do ano, depois nunca mais aparece, uma quarta-feira de cinzas. É uma religiosidade superficial, externa. Não é que aquele gesto das cinzas, ou de participar de uma missa de Aparecida, não seja importante, mas demonstra que a pessoa não vive a profundidade. Então, se nós nos colocamos aqui, o Senhor também está sendo, digamos, rigoroso conosco, está desmascarando o nosso coração, talvez. Somos nós, pessoas que, em tantas atitudes, em tantos ritos que praticamos da nossa fé, vivemos de exterioridade? Ou somos aqueles que buscam realmente viver uma vida de fé autêntica e profunda? Respondamos a nós mesmos. Jesus ainda aqui quer demonstrar a este homem que ele deve de passar da regra simplesmente imposta ao amor verdadeiro, à caridade. E assim, a última frase, as duas últimas frases de Jesus, os dois últimos versículos de hoje, dizem: insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Então Jesus está dizendo, não adianta exteriormente apresentar uma coisa e interiormente viver outra. Estar cheio de pecado, de ódio, de rancor, de falta de perdão interiormente, aparentar que vai tudo bem. Estar cheio de maldade, pensamentos pecaminosos e tudo que poderíamos colocar aqui interiormente. Não, o Senhor não quer somente um ato exterior da nossa parte, Ele quer algo interior. Ele quer que sejamos profundos, autênticos. E o último versículo, antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro em vós. Aqui devemos de compreender no sentido profundo também. Um é simplesmente os fariseus que, recordemos, Jesus acusa de roubar as viúvas e os órfãos, mas não somente isso. Dai esmola do que vós possuís. Se Jesus, logo antes, está falando do que existe de interior, o Senhor também está falando disso, dá esmola disso. Podemos dar esmola da falta de perdão? Podemos dar esmola do nosso ódio? Podemos dar esmola dos pensamentos pecaminosos, obscenos, dos julgamentos que fazemos, dos palavrões? Podemos dar isso aos demais? Sabemos que não. Então o Senhor está dizendo que devemos não somente de dar esmola como um gesto concreto, somente financeiro, mas dar tudo aquilo que temos em nós, tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que possui o nosso coração. E o que temos a oferecer aos demais? Se o que temos a oferecer é bom, tudo estará puro em nós. Porque tudo aquilo que temos de bom é o Senhor que produz em nossos corações pela nossa abertura a Ele, pela nossa intimidade a Ele. Agora, se tudo aquilo que temos interiormente é oposto ao que Deus nos pede, oposto ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus, devemos de trabalhar interiormente. Estamos caminhando errado. Mais uma vez, não podemos viver somente de rituais externos. Tudo aquilo que celebramos e que vivemos externamente deve de estar sendo vivido também interiormente. Uma coisa não exclui a outra. Ah, então o padre disse isso, quer dizer que o que importa é eu ter um coração bom e não preciso ir à missa. Não estou dizendo nada disso. Uma coisa caminha unida à outra. Tenho que ser autêntico. Tenho que viver profundamente aquilo que o Senhor me pede. E temos assim vivido, irmão e irmã. O que hoje poderíamos dar de nós aos demais? Coisas boas? Coisas que vêm de Deus? Ou somente orgulho, vaidade, pecado? O Salmo 18, 19 nos diz: os céus proclamam a glória do Senhor. E realmente, os céus devem proclamar a glória do Senhor. E também nós, como cidadãos do céu, somos chamados a proclamar esta mesma glória, ofertando-nos ao Senhor e aos irmãos, como apenas meditamos. Mas o que proclamamos
É a glória do Senhor? Ou o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso eu, ou simplesmente naturalismo humano, esquecendo-se do sobrenatural? Por fim, a primeira leitura, seguimos com a carta aos Romanos. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu contra toda a impiedade e iniquidade dos homens que em sua iniquidade oprimem a verdade. Vamos meditar estes primeiros versículos. São Paulo mostra que não tem vergonha do Evangelho, que não tem respeito humano. E respeito humano é pecado. Ainda dizia na homilia de domingo, ao celebrar a missa à noite em uma comunidade, o respeito humano é pecado. Se eu deixo de fazer um ato de evangélico, da vontade de Deus, porque o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, eu vou perder amizades. Então eu tenho respeito humano, eu tenho vergonha do evangelho. Estou pecando? E assim agimos. Devemos de nos questionar. Será que diante de certas pessoas e situações nós não agimos com respeito humano? Se sim, nós devemos de trabalhar o nosso interior. Temos que perder a vergonha de sermos cristãos em todos os momentos e em todas as realidades. E vemos aquilo que meditamos ainda semana passada, que São Paulo desenvolve nesta carta, e nós meditamos justamente no Antigo Testamento, quando os textos semana passada da primeira leitura eram do Antigo Testamento. Ele desenvolve em Romanos: o justo vive pela fé. E é o que diz o versículo 17. Com efeito, a justiça de Deus, recordemos, justiça aqui, quem é o homem justo? A lei de Deus, quem vive os ensinamentos de Deus na profundidade, não de forma superficial. Assim se revela a fé, para a fé. E o que quer dizer isso? Logo em seguida vem o texto do Antigo Testamento: o justo viverá pela fé. A fé é uma questão de vida. É como se fosse uma disciplina, uma educação, como a educação que os nossos pais nos deram e como nós vivemos por causa desta educação recebida. Então, conhecendo a fé, ilumino a minha vida através dela e vivo a minha vida a partir dela. Uma coisa não está dissociada da outra, não está separada da outra. E realmente, vivemos como justos diante de Deus. E logo em seguida fala da ira de Deus, que vai contra quem? Contra a impiedade e iniquidade dos homens. Impiedade, falta de piedade. Quem é o homem pio? O homem que vive a lei de Deus, que vive a religião, poderíamos assim dizer. Iniquidade, os pecados. Por quê? Porque isso oprime a verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o próprio Cristo. Então, se nós vivemos numa impiedade, não buscamos viver a fé do modo que deve ser vivido, e a iniquidade, preferimos o pecado porque nos concede certos prazeres, e qualquer que seja, a gula e qualquer outra área da vida que possamos ver, então eu estou oprimindo a verdade, eu estou oprimindo Cristo em mim, não estou vivendo segundo o Evangelho. Sigamos, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe o manifestou. Suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças, recordemos, Eucaristia, a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Então vemos que Deus manifestou e manifesta tudo na criação, mas ainda Deus mesmo lhe manifestou para nós através de Cristo. Ele revelou sua face, revelou sua palavra, aprofundou o nosso conhecimento sobre ele.
E ninguém hoje pode, ou melhor, aonde chegou o Evangelho, aonde chegou a verdade da fé, não se pode dizer que o Senhor não se manifestou. E se tem desculpa para viver como se quer, isto já é querer tapar o sol com a peneira, como dizemos. É impossível. Se assim vivem, buscam a sua própria condenação por rejeitar a verdade e por viver na iniquidade. Pelo contrário, efetuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória de Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Hoje voltou tudo isso. Por elucubrações, podemos dizer, filosóficas, teológicas, insanas, contrárias àquilo que sempre foi a verdade para a humanidade, a busca da verdade, se relativizou tudo, ao ponto que o homem voltou a isso. Bem, sabemos que estas figuras voltaram a ser adoradas, inclusive hoje pedras. Pedras, fique debaixo dessa pedra, coloque ela na sua cabeça, uma pirâmide, não sei o que. Sabemos. E tudo isso por quê? Porque buscando uma pretensa sabedoria se tornaram ignorantes. Não querem mais ver a Deus. O Deus que se revelou e se revela. Se revelou através da criação. E agora voltaram a adorar a criação, onde não se adora a Deus, se adoram os animais, se adoram as coisas criadas. E a humanidade hoje voltou a isso, ignorando a Deus que criou tudo e tudo governa, como bem podemos ver. Se meditarmos, pensarmos quantos santos assim pagãos de sua origem, ao refletirem, meditarem honestamente, chegaram à realidade da fé e se converteram. E a humanidade hoje quer se cegar. Talvez até mesmo nós, em algumas coisas, achamos que somos sábios, mas é completamente oposto à verdade da fé, aos ensinamentos da religião. Então algo aí está errado. Talvez estejamos nos tornando ignorantes ao invés de sábios, porque a sabedoria, recordemos, é a vida vivida em Deus. Continuemos. Por isso, Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Mais uma vez vemos isso ainda hoje. Bem, não querem buscar a Deus, buscando uma pretensa sabedoria que é ignorância diante de Deus. O que aconteceu? Se entregaram às paixões. Recordemos, corações não é aqui sentimento, mas da sua realidade, daquilo que acham que é o melhor. Quantos dizem, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Estamos vendo que se entregaram às suas paixões. E assim vivem uma impureza que também afeta os seus corpos. Se não vivemos na sabedoria de Deus, também nós vivemos na ignorância até afetarmos os próprios corpos. Uma coisa sempre está ligada à outra. E vivem, na verdade, não. Vivem na mentira. E servem à criatura ao invés do Criador. Servem aos homens ao invés de Deus. Porque, mais uma vez, repito, só há uma opção. Ou somos governados por alguém, ou somos governados por alguém. Não há outra. Como me dizia ainda há poucos dias atrás, ou Deus governa a nossa vida, ou alguém governa a nossa vida. Seja o nosso próprio eu, seja alguma ideologia ou alguma pessoa. Se Deus nos governa, somos verdadeiramente livres. Se qualquer outro nos governa, somos escravos. Escravos das paixões, escravos de realidades passageiras e não eternas. E o que temos vivido, irmão e irmã? Qual é a realidade de nossas vidas? Mediante este texto de São Paulo, peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós.
nos ajude a cada vez mais nos abrirmos ao Senhor Jesus para que Ele possa tirar o véu que encobre nosso coração e nos cega, desmascarar a nossa face, para que, vendo quem realmente somos diante dele e reconhecendo tudo aquilo que vivemos ou não de profundidade da nossa fé, possamos nos converter verdadeiramente a Ele, abrindo-nos à santidade. Com humildade, nos deixemos assim transformar e, vivendo no nosso interior a profundidade do amor a Deus e ao próximo, nos santifiquemos, para que, na obediência dos ensinamentos de Deus, possamos assim doar somente coisas boas aos demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.